Mais um podcast, o podcast Ser Médico, podcasts do Cristal Podcast e o Medicina na Vida Real. Nosso objetivo maior sempre é trazer situações onde familiares, pacientes passaram dificuldades na vida e conseguiram superar todos os dias e continuam superando dificuldades, onde a gente sempre escolhe a vida como o único meio de prosseguir em todas as nossas jornadas, que é a nossa jornada nessa terra. Eu sempre falo que a coragem que a gente tem de falar sobre os nossos problemas é uma das primeiras barreiras que a gente tem quando a gente tem uma doença, é portador ou tem uma característica. Hoje eu vou falar com a Rosana. A Rosana é uma pessoa com quem eu estava conversando aqui antes, que tem uma história sensacional, que vocês vão entender o que é perseverança e superação e vencer obstáculos na vida com muita determinação. Então, Rosana, antes de mais nada, muitíssimo obrigado. Me apresentando para você e para todos novamente, eu sou Marco César, eu sou médico e eu tenho um imenso prazer e queria te agradecer demais, justamente por isso, pelo que você me falou, é a primeira vez que você realmente vai expor tudo o que aconteceu e o que acontece na sua vida. Então, Rosana, se apresente, me diga quem é você e o que a gente está fazendo aqui. Então, eu sou a Rosana, nasci em São Paulo, bem nova fui morar no Uruguai, porque meu pai é uruguaio, e voltei casada para o Brasil. Sou arquiteta, mãe de 3 filhas, que são as que me inspiram para estar aqui hoje também, e sou autista. Diagnóstico que não tive desde a infância. Uma época em que se falava de autismo, mas se tinha em mente que o autismo era uma doença. Então, um filho autista era assustador, né? Minha avó foi a primeira em falar, ela é autista. E para os meus pais, opa, que exagero, né? E de lá para cá, 1000 sintomas, né? Eu batia a cabeça na parede, no berço, girava, né? Tinha algumas estereotipias, enfim, não falava, não me comunicava com as pessoas, não fazia amizades, enfim, tinha todos os sinais que hoje a gente enxerga facilmente, né? Naquela época, não. Aí veio um diagnóstico de dislexia e com ele a gente foi transitando toda a minha vida escolar, universidade, mas também nunca usei esse diagnóstico, nunca usei ele nem na faculdade, nem nada. Fui me virando. Sofri bullying na escola, lembro de ter apanhado, lembro de puxões de cabelo, lembro de crianças riscando minhas costas. Enfim, o que hoje em dia continua acontecendo, mas naquela época a gente não se comunicava tanto com os pais, eu acho, né? Hoje as escolas estão um pouco mais atentas. Lá naquela época eu ia guardando isso para mim e ia me fazendo. Eu acho que fui me fortalecendo, né, com essas histórias. Tive algumas outras histórias em casa de não compreensão, mas enfim, era uma época complicada. Mas eu sempre escutei dos meus pais que eu era muito teimosa e que eu era muito determinada. E ali fui eu. Eu fiz algumas terapias não voltadas ao autismo, porque eu não tinha esse diagnóstico, mas minha mãe me levou em tudo que de fono, de psicoterapia, que isso, que aquilo. Então, aquelas terapias que não estavam sendo voltadas para o autismo, de alguma maneira, me ajudaram. E eu aprendi que tudo aquilo que eu não tinha de praxe natural em mim, eu tinha que ir atrás e ter. Então, direita e esquerda, né? Não sei até hoje, mas eu uso um relógio, faço assim, então eu sei que aqui é direita porque eu escrevo. E assim você vai procurando estratégias. Eu acho que as terapias hoje, o que elas fazem é te ajudar a você ter estratégia para as coisas que você não tem.
como eu falava hoje mais cedo, a questão da empatia. Não sou empática, mas aprendi. Então, às vezes, acabo sendo mais empática que alguém que naturalmente é. De criança, fiz coisas cruéis com meus irmãos. Isso que é interessante, quer ver, Rosana? Então, explica assim pra gente. O que é o autismo? Porque assim, eu vou falar, eu já sei essa resposta, porque foi uma gafe que eu falei para você que cometi aqui. Então, um paciente, quando a gente fala que ele tem autismo, é importante as pessoas entenderem que ele não é um portador. Não, é um atraso. Ele não é um doente. Não, também não. Ele tem uma característica. Exato. Então, isso eu acho que é super importante da gente entender. Então, me coloca assim, ó. Porque você falou que você tinha alguns comportamentos na sua infância quando você era pequeno. Porque uma coisa que eu vejo quando você relata no seu fato é as pessoas saberem que você tem algum problema, que você não tem um diagnóstico ainda, e você ter o seu próprio diagnóstico e saber interpretar isso para como vou lidar com a minha vida perante isso que aconteceu comigo. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? Eu não sou culpado por ser assim, mas eu sou responsável pelas atitudes que eu vou ter daqui por diante. Na questão familiar, quando você nasceu, assim, você é filha única? Não, somos 3 do casamento do meu pai e da minha mãe. E você são dois irmãos mais novos, mais velhos? Um irmão mais novo, uma irmã mais velha. Você é do meio? Sou. Você é do meio. E eles tinham algumas outras características? Não. Não, você era a única bebê que nasceu com uma característica... Bem marcante, sim. Talvez meu irmão tinha uma questão mais hiperativa e tal, mas assim, a que realmente marcava a diferença ali era eu. Qual era a diferença, Rosana? Eu não me comunicava. Meu mundo era meu e eu ficava... E era aquela coisa de tentar tirar de mim algo que eu não tinha. Você não conversava com as pessoas? Não Mas você não interagia. Falava? Pouco. E com papai e com mamãe? Falava, mas meus vínculos paternos e maternos não foram... eu imagino que deve ser difícil. Você tem um filho e aí você quer que esse filho te dê todo esse amor que você sente por ele, mas a forma que teu filho tem de te dar esse amor é diferente. Então, assim, eu amo de uma forma que não é a mesma que você está acostumado. Talvez, se a gente fosse próximo, você duvidaria do meu amor por você. Mas é porque eu não sei fazer isso da mesma forma que você. Meu conceito de amor é diferente que o teu. Rosana, me explica melhor, porque isso é muito interessante que você está falando. Então, porque assim, a gente quando... Você vai me corrigindo, porque assim, eu só vou aprender com você, né? Então, quando você diz assim, é a capacidade de expressar o amor, é um abraço, o que muda assim de diferente? Então, assim, ó, explica pra gente assim. Vou falar assim, sem que se interprete como, né? Eu sempre fui chamada de fria e sem sentimento e tal, porque assim, eu sei que eu amo meus pais. Agora, como eu sinto isso, é estranho. Ou eu sei que eu amo... é como se fosse um sentimento que eu não sinto ele na questão sentimento. Entendi. Emotivamente falando, né? Isso, emotivamente falando, não. Tipo aquele amor latino, né? Isso. Mas eu sei que eu amo. Entendi. São pessoas que eu amo. Meu marido é uma pessoa que eu amo, minhas filhas são pessoas que eu amo, meus irmãos... Mas não tem essa coisa de sentir... Essa afetividade... Então, eu não entendo qual que é essa afetividade. Olha que interessante. Eu não entendo. Minhas filhas, por exemplo, elas são tudo para mim. Eu defino minhas filhas como o amor incondicional. Mas não porque eu sinto, sabe? É porque, não sei, eu sei que é isso que eu conheço como amor incondicional. Entendi. É muito estranho de poder
E por isso, para mim, um abraço não significa... Eu não gosto de abraços, não gosto. É difícil para as pessoas isso, porque é uma forma, né, de você demonstrar o carinho. Mas eu demonstro carinho pela pessoa pelo quanto eu sou fiel, sabe? Eu sou uma pessoa que ou eu sou ou eu não sou. Aham. Não tem, O meio termo. não tem meio termo. Não tem a falsidade. Não tem, não existe. Não sei o que é isso. Ah, E aí as pessoas, não, mas é que o que você está vendo é o que tem. Não, às vezes minhas filhas, mas você está querendo dizer, não sei fazer o querendo dizer. O que eu estou falando é o que eu sinto. Então, por exemplo, mãe, o que você acha dessa roupa para eu ir para tal lugar? Gostei. Tá, mas gostou mesmo? Ou você acha que eu poderia provar outra? Não, gostei, já deu, não preciso nem ver mais outra. Gostei disso, acabou. Né? Então, essa pragmático, talvez, para o outro, às vezes, sempre fica na dúvida, mas será que gostou? Ou, às vezes, eu chego no escritório e, daqui a pouco, a Fran me pergunta, tá tudo bem? Tá. É porque eu não transmito muito essa emoção, entendi. né? E eu estou num processo agora de aceitar isso e, gente, eu sou assim. Agora eu tenho um documento que diz que eu sou assim. Agora eu não preciso mais ficar explicando. Porque foram 46 anos tendo que explicar que eu que eu sou desse jeito, mas que eu sinto, né? Agora eu já com esse documento, não, por isso que eu acho tão importante, né? Não ter medo de ir atrás do diagnóstico, porque o diagnóstico ele só facilita. Quando eu fiz o meu diagnóstico, a neuro psicóloga que fez a avaliação falou para mim que assim, eu sentei na frente dela, ela falou para mim depois, sentou na minha frente, só de escutar as primeiras palavras, era óbvio que você era autista. Mas você tinha quantos anos, Rosana? não, foi há 2 anos atrás. Foi quando? Há 2 anos atrás. Eu até 2 anos atrás sempre soube que era diferente. Sempre escutei, a Rô é meio autista. Na minha casa me falava, você é meio autista. É a Rô, isso, aquilo. Mas você não tinha um diagnóstico fechado? Não tinha o diagnóstico Mas por quê, fechado. Rosana? Porque para os meus pais foi difícil naquela época lidar. Depois meus pais também têm uma história de separação. E aí eu fui caminhando. A minha irmã tem um papel muito importante na minha vida, que ela foi assim minha grande observadora, companheira, quem realmente me enxergou e foi me ajudando. Tudo que eu faço, eu não tenho naturalidade para fazer. Eu tenho que sempre estar. Uma vez a minha psicóloga falou que eu venho tratando com a minha psicóloga sem o diagnóstico todas as questões que eu preciso, né? Porque, enfim, às vezes o diagnóstico ele só serve para questões burocráticas, mas quando você já sabe, o diagnóstico, como eu não tive ele na infância, eu também não fui atrás porque eu tinha outras prioridades, mas eu sempre soube, né, de mim. Mas ter tido o diagnóstico faz que eu esteja hoje aqui. Porque agora, eu cheguei um dia na minha psicóloga, no meio da pandemia, eu falei assim para ela, Cláudia, ou eu sou louca, ou então eu sou autista. Mas eu preciso tirar essa dúvida, porque tem coisas acontecendo na minha cabeça que eu não posso pronunciar. Porque se eu falar, as pessoas vão achar que eu tenho problemas. Problemas porque, assim, eu acho que o autista, ele só tem um atraso no neurodesenvolvimento e depois ele vai correr atrás, né? Eu acredito que todo mundo pode. Claro, depois vem as comorbidades, que são as que fazem a gente ter nível de suporte 1, 2 e 3. Né? Que aí é onde, às vezes, você não consegue chegar onde eu estou hoje. Mas quando você não tem comorbidades ali, né, atrapalhando, eu tive depressão, ansiedade, eu sou hiperativado, o meu cérebro é hiperativado, assim, o dia inteiro, então eu tenho que estar regulando isso. A questão sensorial é a questão que, quando a criança está assim, né, e as mães falam, não, a criança está se regulando sensorialmente, porque todo o estímulo que está vindo está deixando esse cérebro enlouquecido. E é uma forma de se autorregular, né? Tudo isso eu tive que aprender sozinha. Como? Estudando. Você? Eu leio, eu vou atrás, eu leio, eu vou atrás, e eu vou descobrindo e toda a informação que eu tenho é de estudar. Tá, Rosana, então me fale melhor assim, ó. Agora eu vou voltar lá na escola, tá bom? Porque eu preciso, acho que é interessante você passar essa experiência que você teve e que é uma experiência que te deu
assim, uma carga muito forte para você poder falar sobre o assunto. Que é muita coisa, né? E eu tô com uma criança, eu quero que você entenda a situação para você me ajudar na situação. Tem uma criança que ela tem uma característica autista, ela não tem um diagnóstico autista. Ela o que, que é? Ela é introvertida. Eu posso dizer isso, Rosana? Tenta me explicar como é que essa criança. Esse foi o nome que deram. Ela, Eu era introvertida. então, você quer ver? Ó, por isso que eu quero que você. E não é. Então, é isso que eu preciso entender. Não é. Não é. Então Não. tá. E como é que eu estimulo isso? Quais são as armas que você acha que eu consigo dar para uma criança que tem uma característica autista, tá bom? Se eu estiver falando de uma maneira errada, por favor, tá você me corrige. Não. Que eu vou botar ela na escola e eu tenho que dar elementos de força para ela, para que ela possa viver na escola, porque ela tem que viver de um ambiente normal. Como você mesmo falou, o autismo realmente ele tem um autista grau 1. Nível de suporte Nível é o nome. de suporte que a gente Porque o autismo, refere, né? ele é um só. Aí o nível de suporte que é o que você tem que dar para essa criança para ela Se desenvolver. Exato. Então tá bom. Exato. Então, qual seria o nível de suporte que eu teria que dar para uma criança? Tenta explicar isso para a gente poder entender. Então, assim, uma das coisas que me ajuda hoje e que eu vejo que com as minhas filhas, que ainda não têm, talvez elas nem sejam, mas elas têm a questão da integração sensorial, que isso já é muito para uma criança, a previsibilidade, se fala assim? É de situações que chave, possam acontecer. Chave. Se eu sei, eu tenho o meu dia ali, tudo como vai acontecer. Eu vou levantar, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou fazer a tarefa, criança, né? Fazer a tarefa, tomar banho, se vestir, almoçar, pegar a malinha da escola, ir até a porta, cumprimentar a mãe, ir para a escola. Todo esse caminho, quando você ensina para essa criança toda essa rotina, você está ajudando ela a saber o que vem depois. Se você tirar uma situação que me aconteceu sexta-feira, eu estava com toda a minha rotina prontinha. Aí a minha filha de 15 anos teve uma situação na escola, que as escolas elas querem ser inclusivas, mas elas não são, mas isso é outro assunto. Eu tive que ir lá na escola, então eu rompi a minha rotina. Fui lá resolver o que tinha que resolver, mas isso me gerou todo um desequilíbrio depois. Aí eu tive crise, que traduzindo em criança, quando de repente a criança tem uma crise, alguma coisa desestabilizou da rotina dela. Então, ter a rotina bem passo a passo organizada é fundamental. Olha que legal. Fundamental. E a outra coisa, imagens. A gente tem, na maioria das vezes, uma memória visual absurda. Eu, por exemplo, tenho uma memória visual absurda. Eu, como arquiteta, estou aqui, olhando o teu estúdio, e eu sou capaz de chegar na minha casa e botar ele no meu programa de desenho. Mais ou menos alguns detalhes. Mas no tempo que eu vou estar aqui, eu vou conseguir fazer isso. Então, a gente tem que usar isso, porque como a gente carece de outras habilidades, pensa uma pessoa que não tem as mãos. O que ela vai desenvolver? Habilidades no pé. Pensa uma pessoa que é cega, vai desenvolver habilidades na audição, e assim por diante. Então, quando você carece de alguma habilidade, você vai aprimorar outras habilidades. Então, a visão... Por isso, nas séries, sempre mostram nas séries, quando fazem a série de autista, tanto aquele do médico ou aquela advogada, sempre mostram eles olhando para lá e parece que aparecem as imagens. Isso é, claro, não tão exagerado, mas é real. A gente fica, tentando procurar aquela página onde a gente viu o que estava escrito. A gente faz isso. É real. Super real. Só que está exagerado na série. Então, deixa eu ver, assim, você tem uma memória visual... sensacional. E de falar, de línguas. Nada. Você morou no Uruguai. Espanhol eu falo. Espanhol você fala. Mas isso é uma característica difícil do paciente que é autista, de desenvolvimento de línguas. Foi muito difícil para mim. Muito difícil. Escrever, a escrita, até hoje. Se eu escrever um texto sem voltar a olhar para ele, você for pegar ele, você vai encontrar uma ortografia ali
cheia de questões. E o repertório, né? Que eu também não tenho um repertório. Agora que eu estou lendo mais, porque também vem a autoconfiança, né? Para mim, a leitura sempre foi muito difícil. Só que com os anos, o cérebro, ele é maravilhoso. Então, ele acaba indo. Aos trancos e barrancos, ele acaba indo. Então, hoje, eu tenho uma leitura melhor. E aí, meu repertório, assim, os professores, tem que ler a psicopedagoga, tem que ler para ter repertório, tem que ler para ter repertório. Mas você que pode. Para mim, era um sofrimento a leitura. Por quê, Rosana? Porque eu não tinha uma leitura contínua. A minha leitura, quando você aprende a ler, você vai lá, as primeiras 3 letras da palavra, e você já sabe a palavra, daí teu cérebro vai. No meu caso, era da primeira letra até a última de cada palavra, eu tinha que ler. Então, a demora na leitura era enorme. Então, isso cansa. Então, eu entendi o que você falou. Então, você começa a ler, eu fui trabalhar, você já sabe que é trabalhar. Você já sabe que é trabalhar. Eu já sei. Eu não. Eu tenho que chegar até o final. Ah. É muito doido isso. Então, com as crianças não verbais, com as crianças verbais mais atrasadas, ou enfim, imagens, o tempo todo. É, assim, eu imagino, assim, quando eu tive que ensinar a tabuada para minha filha, ou quando eu tive que ensinar, a minha filha, eu tenho uma das meninas, que para ela o calendário, dia 1, 2, 3 até 30, a semana, o que significa a semana, o que é segunda, o que é terça, a gente forrava o quarto dela de... Eu ia imprimindo todo mês as imagens do calendário da semana, o tempo todo imagens. É um trabalho, é um segundo trabalho. Você tem o teu trabalho de mãe e você tem ainda esse tipo de trabalho que nenhuma terapia faz. Você tem que fazer sozinho com o teu filho. As tabuadas, eu lembro de fazer tabuada com ela, pegando ela, andando junto com ela e cantando tabuada, porque até hoje a tabuada para ela ainda é um problema. E as escolas ainda não entendem que não é estudar mais ou decorar. Eu não sou boa para decorar. Não me peça para decorar, que não consigo. Mas você tem memória? Sim. A sua memória é normal? Sim. Você tem memória da sua infância, tudo. Memória de tudo? Mas me pede para decorar um texto. Você tem dificuldade? Muita. E para criar, você tem dificuldade, Rosana? Não. Ditado, redação, você tem dificuldade de Sim, redação? Eu escrevia de adolescente poesia. Você está brincando? Poesia. Só que aquelas poesias, né? Curtas. Uhum. Eu colocava meus sentimentos ali. Aqueles que eu não falava. Eu escrevia nas poesias. Mas redação, já não. Porque você tinha dificuldade de escrever na palavra, na construção da frase. Sim. Posso abrir um parêntese? Pode. Então, eu vou te falar, é engraçado que sempre quando eu converso com isso, eu me identifico com muitas coisas. A minha esposa, ela corrige tudo que eu faço, meus slides, tudo. Porque eu tenho muito erro de português, e muitas palavras eu não consigo entender elas para escrever ainda. E é interessante porque a minha esposa, ela falava assim, porque antes eu escrevia e ela só corrigia as palavras erradas. Agora eu ando escrevendo e ela fala assim, agora eu não estou entendendo o que você quer escrever, porque as coisas vão entrando na minha cabeça e eu vou escrevendo, às vezes que eu tenho que escrever artigos, essas coisas, e a minha esposa, ela que corrige tudo. Porque assim, é engraçado que ela fala assim, você leu o que você escreveu aqui? Eu li. Você entendeu? Não consigo entender. Mas é processo criativo, né? Mas na hora, eu juro que eu queria escrever, que escreveu alguma coisa assim. Você não tem, você tem isso, é isso também que você sente ou é diferente? Não, é dificuldade em ter um repertório para expressar o que vai lá. Eu tenho um repertório curto, pequeno. Eu sei, de palavras. Isso. Você fala de leitura porque é engraçado, porque assim, o ser humano, ele aprendeu a ler há 6.000 anos. Uhum. Então, a gente não nasce sabendo ler. A gente não nasce sabendo ler. A gente nasce sabendo ouvir. Uhum. A gente nasce sabendo falar. Se a gente escuta, a gente vai falar. Uhum. A gente nasce sabendo andar, que você vai andar. A gente nasce que vai saber pegar as coisas. Mesmo que não tenha ninguém, não tenha nada, você vai saber fazer isso. A leitura não. A leitura foi algo adquirido que não está ainda na nossa genética.
Então, é uma coisa que ela tem que ser conquistada para você ter desenvolvimento. E pelo que você está falando, você tem essa dificuldade. Se você tem essa dificuldade na leitura, seria a mesma coisa que tem uma pessoa que tem dificuldade para escutar e para falar. É a mesma situação. Então, eu não escuto, eu tenho dificuldade de falar algumas palavras. E você, como tem dificuldade na questão do desenvolvimento da leitura, Sim. você também tem dificuldade nesse repertório. Seria mais ou menos isso, Rosana? É por aí. É nesse sentido. É. E como que você daí... Porque, tipo, você é arquiteta. Então, a minha irmã Não, corrige calma. tudo. Não só arquiteta. Você vai me contar como assim. Você é arquiteta, você tem 3 filhas. Tenho. 2 você falou que tem características Tem. atípicas ainda, que elas estão sem diagnóstico. Uhum. Você ensinou elas muito que a escola não conseguiu ensinar. Uhum. Tá, qual que é o teu problema então, Rosana? Porque olha a capacidade sua de superação em tudo isso. Olha que coisa sensacional. Mas eu acho que o cérebro, ele, quando você acredita, minhas filhas foram um divisor de águas na minha vida, na verdade. Eu tive 3 filhas porque meu marido queria muitos filhos, mas talvez eu nem sei se teria tido, né? Para mim, a experiência com a minha primeira filha foi de, opa, eu tenho que me conectar com esse ser. A primeira filha sua, ela tinha alguma característica típica? As que são 3, né? São 3. A mais velha, ela teve algumas características de pequenininha em relação aos brinquedos, em relação a algumas questões, mas depois ela não desenvolveu. Ela foi a que mais teve, assim, de pequenininha. As outras 2 foram características totalmente diferentes, porque elas têm questões sensoriais. Uma tem questões táteis, bem importante, e a outra é somatopraxia. Então, é todos os sentidos, o proprioceptivo, o vestibular, a praxis. Rosana, explica melhor isso pra gente que a gente não está entendendo. Então, porque a gente fala em olfato, audição, visão e... Olfato, audição, visão e e tátil. tátil. Mas a gente tem o proprioceptivo, Uhum. que tem a ver com como o nosso... O equilíbrio do nosso corpo no ambiente. Saber que você não está caindo para um lado, nem para o outro lado. E o vestibular tem a ver com o nosso labirinto, né? Exatamente. Então, esses sentidos, eles podem estar afetados. 100% do autista tem IS, que é integração, né, que é disfunção da integração sensorial. Mas tem um 20% de pessoas com disfunção da integração sensorial que não são autistas. Por isso que a gente não fecha o diagnóstico delas ainda. E a disfunção de integração sensorial, ela pode ser a responsável por ter os problemas de aprendizagem. Tá, mas o que é isso? Explica melhor para a gente. Nosso sistema nervoso central, tá. A base da pirâmide do nosso sistema nervoso central são nossos sentidos. Todos esses que a gente falou. Tá. Dali a gente começa a se desenvolver. Perfeito. Então, se a nossa base ela está com problemas, quais seriam os problemas? Imagina que a gente tem um filtro, o filtro da água. Todo mundo tem um filtro da água normal, belezinha. Os estímulos chegam do exterior, nosso filtro vai filtrar e vai deixar passar eles amenizados. Tá. Quando você tem uma disfunção na integração sensorial, esse filtro ele está alterado. Então, os estímulos vão passar. Dá um exemplo para mim. A visão poderia ser, por exemplo, o que está sendo para mim essa luz em cima de mim. A minha filha que tem tátil tem muitas dificuldades em vestir roupa, mas quando eu digo muitas, é que ela usa uma única calça. Não que ela é meio chatinha para pôr, ela usa só uma calça. Única calça. Esses dias me perguntaram, como é que você faz? Eu vou lavando e ela vai usando porque ela precisa continuar a se desenvolver, e talvez ela até está me escutando agora, e eu preciso normalizar isso para ela, porque ela ainda não consegue entender, e a gente está fazendo psicomotricidade para a gente trabalhar o psico e o motor, porque é uma única calça, são 2 únicas camisetas, né? Então, assim, por quê? É o material? É o algodão? Porque não é o tátil daqui, é o tátil profundo, né? Quando a roupa toca nela, ativa alguma coisa lá no sistema
central dela, nervoso central, que diz, opa, isso daqui me machuca. Então, é ali onde o estímulo que para você, quando esse tecido toca em você, o teu sistema nervoso, o teu sistema sensorial vai amenizar e você vai sentir legal. Para ela, né, esse filtro não tá legal, então passa como uma coisa, opa. Assim como, por exemplo, para minha outra filha, que tem questões de... Ela coloca, por exemplo, uma roupa e ela, do jeito que está, ela fica. O corpo dela não sente aonde que tem que ajeitar, sabe? Aham. É o sistema sensorial dela que não filtrou. Então, ou por exemplo, quando você vem e me abraça, meu sistema sensorial não está sentindo isso como um conforto, está sentindo isso como Uma agressão. uma agressão. Ou quando você me beija, ou quando, sabe? Ou os volumes, quando a criança está no lugar e está muito alto. A minha filha do meio, quando a gente ia em festa, quando ela era pequenininha, a gente tinha que pôr tampão de ouvido, senão a gente tinha que sair de lá. Às vezes isso melhora, né? Porque a gente vai se desenvolvendo. Aham. Ou às vezes demora anos e depois fica melhor, né? É isso que eu, pelo que eu entendo, assim, do que eu vivo, as pessoas não podem falar que aquilo vai ficar ali para sempre. Porque o nosso cérebro, ele não para, né? A minha filha do meio nasceu com displasia de quadril. Ela nasceu com o quadril fora do acetábulo, do quadrilzinho dela. Ela ficou num aparelho, beleza? E ela desenvolveu. E ela ficou presa, então ela não rolou, ela não sentou, ela não fez nada que um bebê faz nas fases de desenvolvimento. Mas quando foi 1 ano, ela andou. Mas como se ela não... De alguma forma, o cérebro dela correu atrás do prejuízo e no aniversário de 1 ano dela, ela estava andando. A gente já tinha tirado o aparelho, já tinha curado a questão do quadril e ela andou. Só que tudo que ela tinha que ter feito, né? E aí você fala, mas e como? O cérebro está lá, correndo atrás do prejuízo. Eu acredito nisso. Porque eu sou prova disso. Você não acredita, você vive isso, né? Eu era uma criança que batia a cabeça no berço e a família ficava tipo... E eu chegava nos eventos familiares com meu cabelo, que eu sempre... Ele me protege, assim, eu sempre tenho ele... Eu nunca vou andar assim, sabe? Eu sinto que ele me... Mas quando eu era mais nova, ele era aqui, comprido. Eu chegava nos lugares assim, meus pais cumprimentam o parente e tal. E eu assim, não olhava, não falava, era como assim. E olha eu aqui hoje, entendeu? Então, assim, não digo que todo mundo, porque eu também não vou romantizar. A primeira coisa que eu falei a partir do momento que eu comecei a me expor. Não vou romantizar. Porque dependendo do nível de suporte, a gente tem coisas ali que a gente não depende nem do cérebro da pessoa, porque tem ali, né, a gente tem esquizofrenia, né, como uma comorbidade, há uma depressão profunda, enfim, tem várias... várias alterações psiquiátricas associadas. Exato. Então, não vou sentar aqui e falar, todo mundo, porque não é verdade. Mas, assim como você me vê aqui, para eu chegar aqui hoje, eu tenho todo um processo. É como a minha psicóloga uma vez falou para mim. Imagina que você fosse uma pessoa como um cadeirante, que levantou de manhã cedo, teve que trazer a sua cadeira, sentar nela, andar com ela até o banheiro, erguer alguma coisa, todo esse passo a passo que seu cérebro tem que estar o tempo todo trazendo para o consciente para fazer. Algo que uma pessoa que não tem essa diferença não vai precisar. Até escovar dente. Para mim, escovação de dente, e falo isso hoje sem vergonha mais, é um trabalho. Você tem uma dificuldade. Eu tenho, não é algo normal. Para mim, pôr a escova de dente na minha boca e escovar os dentes é algo que, se eu pudesse, eu não faria. Eu tenho que me obrigar a estar lá e fazer. E muitas crianças têm, por isso que a terapia ocupacional trabalha, né, essas questões na terapia deles, no dia a dia, no cotidiano da criança, porque por que isso acontece, eu não sei. Eu acho que ainda ninguém descobriu o que acontece no cérebro para que as atividades cotidianas do dia a dia, do vestir,
né? Do escovar um dente, alimentação, eu tenho seletividade alimentar, é uma coisa com que eu lutei a vida inteira. Para mim, comer certos alimentos é complicado. A minha a minha neuropsicóloga estava me explicando, eu sou assim, focada em comer cenoura, pepino, tomate, são alimentos que me dão prazer, porque eles são... É como ela falou, a cenoura, por mais que você vai desfazer ela inteira na tua boca, ela sempre vai ser Deixar um pedacinho. Sempre vai. Né? Então, assim como tem pessoas como eu que gostam de tudo que é crocante, tem pessoas que gostam só do pastoso. Né? E entender isso na infância ameniza todas as questões. Eu tive transtorno alimentar, né? Tive anorexia na minha adolescência. Para mim, eu estava bem. A minha irmã, que um dia olhou para mim e falou, peraí, uma amiga da minha irmã, que uma vez a gente saiu para almoçar, olhou assim e falou, o que está acontecendo? Que a Rosana tal... Eu estava super doente já. E talvez meus pais nem sei se sabem disso, sabe? Porque a gente vai... Como a gente não tem um diagnóstico, a gente acha que são coisas meio da cabeça da gente. Por isso que ter o diagnóstico e por isso que hoje está todo mundo falando em autismo. Ah, agora é moda? Não, é que tem muita gente sem diagnóstico, muitas crianças sem diagnóstico, adolescentes que chegam na adolescência e têm crises, e têm depressão, e tentam até suicídio. Aí, quando você vai ver, às vezes é o autismo. Tá, Rosana, espera um pouquinho. É que eu preciso entender. É muita informação. Assim, eu preciso entender assim, ó. Se você me corrige, eu preciso entender como eu vou... Você chegou num ponto que, assim, a adolescência é um dos pontos mais difíceis que... Acho que todos nós aqui dentro passamos. Por questões hormonais, sim, por questões de criar identidade. Rosana, me fala uma coisa. Porque, assim, ó, eu entendo que você, assim, que um adolescente, ele tem que ter o espaço dele... que uma criança, às vezes com 10, 8 anos, ela tem que ter as experiências dela. Quando você coloca nessa situação, que são crianças que têm algumas características dela, comportamentais dela, como é que fica a minha posição como pai? Até onde eu posso forçar? Eu quero que você entenda o que eu vou... Se você consegue entender minha pergunta. Até onde eu quero forçar que você cumprimente... um parente ou que você faça alguma coisa. O que eu devo fazer? Porque eu não posso forçar. Não. Eu não posso forçar. Não vai adiantar. Não adianta eu socar você. Não vai adiantar. Não é esse o caminho. Não. Nunca vai ser esse o caminho. Isso é uma coisa que é extremamente importante. A gente entender que o contato físico não é a solução. Não é a solução. Tá, mas assim, como que eu faço? Porque pelo que eu entendi... aquilo que você falou, se eu tornar a situação previsível, ela se torna mais fácil para uma paciente que tem uma característica, então, de eu avisar antes, olha, a gente vai chegar lá, vai acontecer isso, e você vai até o limite onde você quer. Porque não adianta, pelo que você está falando, Rosana, não adianta eu impor o seu limite. Quem vai impor o seu limite é você mesma. Então, como que isso funciona? Primeiro, paciência para que as terapias façam o seu trabalho. E segundo, que é como eu faço na minha casa. Educação é uma coisa e forçar, ou como você falou, é outra. Então, assim, se você avisa a tua criança que você está indo num lugar onde não precisa abraçar, mas cumprimentar, oi, suficiente. Fala oi. Se você tem uma criança que nem isso consegue, você só avisa que você vai estar num lugar onde vão te cumprimentar e você, como mãe ou como pai, vai entender se ela consegue ou não, porque não adianta. Isso é algo que nas terapias vai ser trabalhado. Então, as terapias vão trazer essas ferramentas. Então, uma criança, de repente, de 8, 10 anos, ainda não tem essa ferramenta. Então, você não força, você só avisa a tua criança que você vai estar lá num lugar que as pessoas vão vir te cumprimentar e você... Porque, assim, o que acontece se não? Que é o que aconteceu comigo. Você acaba mascarando as características.
Então, você acaba cumprimentando e abraçando e beijando e fazendo, bababá, e aí você acaba se tornando alguém que você não é. Porque Aí que vem o ponto de você, às vezes, chegar e falar assim, chega, eu não aguento mais esse corpo. exato. É horrível. Você consegue entender aonde a gente está indo? Uhum. Por isso que é importante, é isso que você falou, né, Rosana? Eu acho que talvez a dificuldade que os pais às vezes têm que entender é que muitas vezes eu não sou o filho que você gostaria de ter, mas e É, talvez você não seja o pai que eu também gostaria de que fosse. e E isso assim, é uma coisa que existe uma aceitação mútua. Isso tem que ser uma cooperação mútua, tem né, que, Rosana? porque assim, ó, quando a gente engravida e, né, vai formar família e, né, e prepara aquele quartinho com aquelas cores e toda a família participa e tal, você faz, você tem uma expectativa do teu filho do dia que nasce até o dia que se Já está na sua formou, casou, cabeça, já teve está filho, na sua tudo. cabeça. Você já tem Seus toda essa netos, expectativa, bisnetos, tudo, você já botou isso no papel. tudo. Na tua cabeça está pronto. Aí teu filho nasce e um tempo depois você recebe um diagnóstico onde invalida tudo aquilo que você imaginou para o teu filho, né? E aí você, em vez de você vai do 100 para o 0. Aham. Só que não é assim que vai acontecer, porque teu filho vai desenvolver, talvez vai precisar de você o resto da vida? Sim, talvez sim. Mas assim, você tem que fazer teu luto, chorar o que você precisar chorar e depois levantar e fazer o que você precisa para o teu filho se criar, se tornar independente, porque de alguma maneira ele vai se tornar independente. Talvez não da forma que você queria que ele se tornasse, mas vai se tornar, né? Então, advogado, né, engenheiro, arquiteto, médico, talvez não, talvez o teu filho vai ser feliz em outra área, né? Talvez teu filho vai demorar mais em chegar naquilo que outros. Eu tenho 48 anos. Talvez foram 20 anos para eu chegar até aqui, que talvez eu poderia ter conseguido fazer há 20 atrás. Mas eu precisei passar por tudo isso. E hoje eu olho e falo, nossa, foram 20 anos para eu poder chegar onde eu sempre quis chegar. Mas não porque eu não porque eu não, né, não me sentia. E aí eu olho e falo, tá tudo bem também, Nossa, né? Rosana, é sensacional o que você está falando. É E isso sensacional. eu acho que é o que os pais, assim, o meu filho é o melhor da turma. Meu filho se destaca nisso. É E você vai sensacional o que passando você isso está para os falando. seus filhos. Uhum. Então, eles têm que ser tudo aquilo que você está esperando deles. E aí você percebe que você não é tudo aquilo. Sendo típico ou atípico, qualquer um, né? Qualquer um. Mas quando você... eu, no meu caso, eu tinha que ser de uma forma... Por isso que eu digo a importância de olhar para a criança e respeitar, né? E a gente olha para as crianças e, de repente, se eu te perguntar, você enxerga tal e tal coisa nessa criança? Aí você vai falar para mim, não. Mas se você enxergar ela, em vez de só olhar, talvez você comece a enxergar isso. E aquela famosa manha, né? Quantos médicos que eu fui, mas mãe, será que não é você que protege demais? Será? E assim, ó, mãe sabe. Mãe sabe. Mãe Mãe sabe. sabe. Isso eu já aprendi na Não medicina. tem... É o que eu sempre pergunto. Você quer saber se a tua criança está bem? Tem uma pessoa que sabe. Mãe. Mãe sabe. Vou te falar, eu sou pai. Pai às vezes suspeita, mas mãe A sabe. gente teve uma situação com a minha filha do meio em relação à comida, que também tem questões aí. Que aconteceu? Não, a gente normalmente cozinha no almoço e vai jantar. O que O que sobrou. a gente deixa para jantar à Normal. noite. Ou quem não Gente quiser, normal é assim, né? quem não quiser Gente faz um normal é lanche, assim, beleza. exatamente. Só que esse dia a gente não cozinhou, foi um dia corrido. Aí a gente se virou, aí acho que o Alejandro que ficou com ela, daí comprou uma marmita ou deu um almoço, ou eu que dei o almoço, que eu saí, não sei. Eu sei que de noite não tinha sobrado o almoço. Então, faltou a previsibilidade para ela. E o que a gente começou a oferecer, são duas adolescentes, uma de 11, então as adolescentes foram para fruta, foram para lanche e tal. Então, eu para a pequena... Ela tem quantos anos, a 11. pequena? Vamos fazer, vou abrir uma lata de atum, preparar tal, vou fazer isso, aquilo. E ela, não, e começou a chorar. E aí começou a entrar em crise. Aí levei ela para o quarto, que no meu quarto eu tenho, eu já fiz a cabeceira do meu quarto com uma luz
bem tênue, porque é onde eu me regulo. O meu quarto é o lugar onde eu tiro todos os estímulos e faço minha autorregulação. Levei ela para o quarto para autorregular, porque assim, quando você tem uma criança que está naquela loucura, você tem que primeiro fazer ela se regular. Tá, Rosana, espera um pouquinho aqui. Só me explica isso. Qual, o que ela passou para você que ela precisava se autorregular? Só me explica isso, porque pelo que eu entendi... Aquilo que todo mundo vê como manha. Começou a chorar, e não chorar, sabe? Não quero. E começou lágrima, filha, escuta, e não bloqueia. Desse jeito. Que a maioria olharia e falaria, isso daí é manha, serve o prato. Se não quiser comer, fica sem jantar. Entendi. E eu aprendi que isso não é manha. Tá. Então Isso daí... é uma crise. Isso. E o que você faz daí? Eu retiro ela do lugar do estímulo, que as cozinhas normalmente são os maiores lugares de estímulo. Barulho, Tudo. metal, Luz, mata tudo. luz, Informação fogo, visual, calor, tudo. gelo. Exato. Aham. Exato. Aham. Tirei ela de lá, levei para ela num lugar onde não ia ter estímulos. Então, ela ia conseguir ir desacelerando, porque não tinha mais nada para continuar estimulando ela, que era um quarto com uma luz tênue. Tá. Sem informação. Meu quarto, ele não tem quadros, não tem decoração, não tem nada. Ele é sem informação. Nenhuma. Só tem cabeceira e cama e criado mudo. Aham. E aí, eu tenho uma luz de trás da cabeceira que eu fiz de propósito amarela, que é bem cálida a luz. Isso. E daí, eu levei ela para lá e falei, bom, agora primeiro você vai se acalmar, vai respirar. Aí eu seguro na mão dela. Aí quando ela acalma, eu consigo conversar com ela, porque senão ela fica bloqueada. E aí eu fui entendendo que estava, se tivesse o almoço eu até comia. Mas assim, eu não sei o que comer, e daí ela já fica... Daí eu entendi que o que eu tinha que fazer naquela hora era pedir uma comida para ela. Porque por incrível que pareça, porque é difícil de entender, mas se eu tenho que pensar, se eu, no lugar dela, tenho que pensar em toda essa preparação, me traz muito nervoso, me traz ansiedade, porque aquilo não está pronto. Sim, Rosana, eu fico pensando você dentro da sua cabeça, porque assim, não, porque é que eu tô me colocando, eu tô entrando nesse quarto, entrando dentro da sua cabeça, e eu fico imaginando, não, mas espera um pouquinho, mas a Rosana, ela é autista. É que eu sinto o que ela sente. Sim, mas eu entendo isso, mas olha só, as técnicas que você desenvolve para que você possa fazer a terapia, porque é isso que você faz, é uma terapia Sim. diária de situações mais adversas possíveis. Sim. E entender quais são os instrumentos e armas que você pode fazer para que você possa acalmar essa pessoa, porque é isso que você falou. A Eu partir estudo. do momento do que eu tenho, né? Uhum. É igual eu estava explicando para você, eu tenho dificuldade de escrever. Incisão, incisão, exceção. Eu não entendo nada disso, não consigo entender isso. Mas cirurgicamente eu consigo ver. E é engraçado que, às vezes, durante a cirurgia, eu não suporto gente que fale durante a cirurgia, que faça uma brincadeira, que mexa alguma coisa, que eu fico assim, que eu literalmente... porque eu crio um foco. Hiperfoco, né? O que é isso, Rosana? Bom, o hiperfoco ele é diferente em pessoas autistas e não autistas. Mas o hiperfoco no autismo, quando você se interessa por um assunto e você sabe tudo sobre aquele assunto. E você fica só naquele assunto. No autismo, o hiperfoco hoje pode ser esse, amanhã pode ser esse outro. Não é ficar naquilo ou hiperfoco em comida. Ele não é um transtorno obsessivo compulsivo. Não. Que isso é uma coisa que às vezes a pessoa tem, né? Exato. Então ele só cumprimenta com a mão direita, ele tem que cumprimentar com as duas Não mãos. é a mesma coisa. Ele só entra na sala com o pé direito, não é isso. Não é isso. Uhum. Não é isso, é diferente. Na alimentação também. Essa coisa que eu falei, né, da cenoura ou do pepino, são hiperfocos que eu tenho na comida. Então, eu posso passar ali 3, 4, 5, 7 dias só comendo aquilo. No jantar, no almoço, eu só como aquilo. E, de repente, eu não quero mais e não como mais. E daqui a 2 meses eu como de volta. E assim vai. Então, no autismo, não é o tempo que você fica em cima daquilo. É como você fica em cima daquilo. Entendi. Né? Então, no resto, você provavelmente lá na tua cirurgia, você foca naquilo e aquilo só existe aquilo para você.
esse é um hiperfoco você se focou, se concentrou naquilo. Mas no autismo é diferente. Então, eu quero saber de dinossauros, como muitas crianças. Eu vou saber, sabe aquelas crianças que não sabem se comunicar com ninguém, mas se você perguntar pelos dinossauros, eles vão te falar de todas as espécies. Aham. E amanhã eles vão, esqueceu aqui, agora é carrinho, meu hiperfoco. Tá. E depois, essa é uma característica também. Rosana, me conta uma coisa. O que o celular ajuda ou atrapalha no paciente com autismo? Vê se você consegue entender, porque no celular eu crio o meu mundo. Sim. Eu arranjo a desculpa para ficar dentro do meu universo. No celular, quando eu não quero falar com ninguém, eu coloco fone de ouvido, ou eu baixo a cabeça e fico no celular. O que isso você acha que pode comprometer em ajudar ou atrapalhar no desenvolvimento do paciente com autismo? Ou não tem nada a ver? O que você acha? Porque isso não tem resposta médica. Não, eu Não vou tem. passar a minha experiência. Tá. Eu não preciso o celular para fazer isso que você acabou de falar. Mas quando eu pego o celular de noite e coloco a série, eu faço isso para o meu cérebro desligar. E aí eu fico assistindo a série, me distraindo com aquele assunto, então eu não vou pensar em outros assuntos. Você não precisa de desculpa Não. para você não olhar para o lado ou Não. não cumprimentar as pessoas. Não preciso. E você não se sente culpada em não olhar para o lado e não cumprimentar as pessoas. Às vezes em casa, de repente o Alejandro chega, quer falar comigo e tal, e eu falo para ele, amanhã. Não, mas me conta como... Amanhã. E eu posso ficar... E aí eu vou para o quarto e fico lá no meu quarto, eu posso ou não fazer nada, ou ficar no celular, ou o que seja, mas não é para entrar no meu mundo que eu preciso do celular. O que eu vejo que em crianças pode atrapalhar é que, assim, o autista, ele é ingênuo, né? Ele é, primeiro, literal. O que você falar, para mim, é o que você falou. Eu não entendo de outra forma, a não ser o que você falou. E tem um pouco de ingenuidade, de acreditar aquilo que você está falando como certo. Eu vejo na minha filha, por exemplo, ela não é, a gente não tem diagnóstico de autismo dela, mas ela tem características. Às vezes ela fica no celular, ela mesma vem e fala para mim, mãe, me proíbe de ficar nesse TikTok porque ele está me trazendo sentimentos ruins, porque eu estou vendo coisas que são tristes. Ela mesma tem essa percepção. Então, quando ela me fala isso, eu entendo que talvez ela me mostra o que ela está vendo, e não é algo que talvez as amigas dela não se atingem, porque são coisas que as amigas, vamos ver tal coisa, e ficam... Não é algo que as amigas são atingidas, mas para ela é algo forte demais. Então, acho que é nisso que tem que ter cuidado. Como é muito literal, então aquilo... Quando ela vê aquilo, é aquilo. Ela não imagina, ela não pensa em que, de repente, é um filme ou que foi uma representação de outra coisa. Tudo é verdade. Tudo é verdade. Isso é uma coisa que traz angústia. Então, quando eu começo a ver que ela começa a ficar um pouquinho se sentindo para baixo, assim, melancólica, porque não vou dizer depressão, porque não gosto de usar essa palavra, eu já vou direto e falo, o que você está vendo no celular? Entendi. E daí a gente sempre procura uma série da idade dela para ela não ficar nessas YouTube, porque hoje em dia o celular está aí e as crianças vão usar, e quando eu não estou aqui agora, eu não estou lá agora, e ela está usando o celular. Então a gente vai orientando, mas tem horas que eles estão. Então eu fico de olho no humor dela. Quando eu vejo que ela começa a ficar já mais tristinha e começa a reclamar e a dar assim, mãe, eu estou sentindo aquela melancolia. Por causa das informações que ela vem recebendo. Informações que vem recebendo. Rosana, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é arquiteta? Sou. Como me formei? Até hoje eu me pergunto. Eu vou até passar isso, não vou entrar nem no critério. Mas deixa eu entender a sua profissão hoje. O que você faz hoje dentro da arquitetura? Então, hoje... assim, qual que é a tua profissão hoje como arquiteta? Você tem uma pegada muito mais de tentar diminuir os estímulos ambientais para as pessoas que
tem essas características como a gente vem conversando. Me explica qual que é o teu trabalho. Então, o meu trabalho, o nosso trabalho no escritório é trabalhar a neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada. Então, a gente vai olhar a pessoa né, nas suas percepções e no seu comportamento. E o designer atípico. A gente descobriu que o que a gente pode fornecer de essa questão que você falou, de tirar estímulos, de trabalhar os espaços com uma setorização diferente, beneficia todo mundo. Então, assim, na arquitetura, a gente trabalha a setorização do espaço pela função. Então, aqui a cozinha, lá a sala, o quarto, o banheiro. A gente trabalha pela função. Quando a gente trabalha na neuroarquitetura focada em atípicos, a gente vai trabalhar a setorização pelo nível de estímulo que os lugares têm. Então, a gente já não vai, assim, a gente vai tentar pensar em setorizar a casa conforme os estímulos. Então, se eu for projetar a casa ou for reformar alguma parte da tua casa onde você tem uma criança autista, a primeira coisa que eu vou falar para você é não alimentar a tua criança autista na cozinha. Você alimentar ela fora da cozinha. Porque a cozinha é o lugar de maior estímulo. E talvez eu vou te pedir para você alimentar a tua criança em algum lugar onde ela também faz a lição de casa. Porque então ela terminou de comer, ou ela terminou de fazer a lição e já vem a comida. Então a gente vai trabalhando dessa forma nos projetos, né? E aí a gente vai projetando. A gente tem 3 projetos pilotos de espaços de fuga, que são esses lugares onde a gente... Essa é a pergunta que eu ia fazer para você. Um para shopping, um para escola e outro para um corporativo, porque a gente acredita que nas empresas, sendo pessoas atípicas ou não, todo mundo precisa fazer um... Se acalmar. Rosana, me fala uma coisa. Se eu encontro um paciente em crise, como que eu posso conduzir ele para um cômodo da minha casa ou para um local do shopping? Que hoje eu não tenho um local, vamos supor assim, hoje eu não tenho. Eu posso tocar, eu posso orientar, ele vai me escutar. Como que eu faço isso? Existe uma regra para isso? Não, cada um é diferente. Assim como você pode pegar alguém que eu, na minha filha, consegui, ela confia em mim, né? Então, você primeiro tem que traçar uma relação de confiança. Como que eu faço isso? Você nunca me viu. Validando o que essa pessoa está sentindo. Validando. Isso é uma coisa que a minha psicóloga me ensina muito. Validar o sentimento. Como? Eu não posso te abraçar? Não. Eu não posso te pegar? Como é que eu vou validar meu sentimento com você? Como é que eu consigo demonstrar isso para você? Entenda que eu estou em crise. Entenda que eu tenho um paciente em crise. Eu estou vendo isso em crise. Que pode ser num avião, que pode ser num shopping, que pode ser na escola. E eu não tenho... Eu posso até ter esse ambiente de fuga, de ambiente sem estímulo, mas como que eu conduzo essa criança? Não é uma regra, né? Eu vou falar a partir... Não, mas não existe... Né? Como se existisse regra para cirurgia, como se existisse regra para a vida. Mas dê uma opinião sua. A minha opinião é assim, por que vou te dar uma opinião bem clara e vou falar da minha irmã de volta. Por que a minha irmã tem um papel importante na minha vida? Porque ela soube fazer isso. Sabe, quando você chega numa pessoa que ela está num momento mal, de repente você vai lá e fala, ai, fulana, putz, eu te entendo, mas espera aí, você não quer respirar? Não é assim. Você tem que ser mais prático, sabe? Mais direto naquilo. Olha, você está em crise? Porque assim, uma coisa que você tem que fazer na terapia é aprender a autorregulação. Esse é um segredo para você não chegar naquela crise onde ninguém vai poder te ajudar. Tá. Porque o momento de crise, você tem que aprender a fazer sozinho. A minha filha de 15 anos, ela está aprendendo isso. No início, na escola, era super difícil. Hoje, ela já sabe que vai chegar a crise. Então, ela já, antes de deixar chegar no pior momento, ela já... Rosana, isso é quase como uma crise convulsiva? Vê se você consegue me entender. Eu acho, porque você fica... Não adianta, você tem que esperar passar. Tem que. E talvez se a pessoa que está lá fala, ok, vamos esperar passar juntos. Eu fico aqui do teu lado.
você não está sozinho. É o que dá para fazer. É. Porque se você conseguir fazer essa pessoa, a pessoa tem que confiar em você, você tem que passar algum sentimento, alguma coisa ali, para que a pessoa possa ir com você até um lugar. Mas se não, é ali mesmo. Se a pessoa não vai sair do lugar, é pedir para essa pessoa tentar olhar para baixo. Você acha que então Não a minha sei. validação... Validação é Não, tudo, eu calma, acho. calma, deixa eu falar para você. Tá. Eu não posso te tocar, eu não posso te abraçar, eu não posso falar para você, calma, respira. Talvez a minha validação é ficar do seu lado, Rosana. Uhum. É. Eu posso ficar do seu lado? Sim. Você acha que isso Sim. serviria como uma validação? Eu posso ficar olhando para você ou eu fico Sim. simplesmente do seu Só lado? ficar do lado. Porque ficar falando É só mais, aumenta. pois é, isso que eu estou entendendo, porque é mais, Mais é estímulo. mais estímulo ainda. Exato, exato, Aham. exato. Porque uma hora a pessoa tem que se autorregular. Vai custar muito até conseguir. E aí, a ideia é que essas crises diminuam, porque você consegue evitar ela, porque você já sabe que... E quando você não consegue evitar, hoje, assim, o que aconteceu na sexta-feira, com a questão da escola e tal, eu não consegui evitar. Fiquei mal, depois fiquei até mais agressiva e tal. Mas eu sabia eu já sabia que isso ia me tirar, né? Porque às vezes você chega até o momento da crise e às vezes, aquilo era uma situação que eu não tinha como evitar. Eu tinha que sair de onde eu estava e socorrer a minha filha, conversar com a coordenadora, ver o que estava acontecendo. Depois eu já tinha que fazer uma atividade com a minha outra filha, então eu não tinha nem como parar. Quando eu fui parar, já era muitas horas depois. Mas eu tenho uma idade para ter essa consciência, né? Quando você pega uma criança, ela não tem isso. Não tem. Aí você tem que esperar e tentar. Se você ficar falando, é só barulho. Você consegue sentir quando ela começa a sair da crise para você poder começar a interagir com ela daí? Sim, sim. Então o fato de eu estar parado do lado Você dela, vai ver a pessoa. ela, Vai. daí você consegue falar assim, olha, vamos sentar num lugar mais tranquilo Ou só conversar, ou só passou a crise e conduzir É. e seguir a vida. Porque às vezes não tem o que fazer. Às vezes é um gatilho de um estímulo e não tem. Essa que é a questão. É aprender. Por isso que as terapias são tão importantes. Porque você aprende na terapia. Pai e mãe têm que fazer terapia também? Ai. Ia ser legal. Eu acho que, na verdade, as terapias deveriam lembrar que fora da terapia tem uma casa com pais que não sabem o que fazer. Que só enxergam aquela criança como qualquer outra. Porque não sabem o que enxergar de diferente nela. Aí, tem que pôr limites. Tem que pôr limites. Mas você conversa. Eu comprei a comida para minha filha aquele dia, mas eu conversei com ela. E é assim, como eu sempre falo, né? A gente não é burro. A gente só tem características diferentes. Aliás, eu acho que a gente ainda tem uma inteligência... A gente desenvolve uma inteligência emocional aí no longo da vida que ela acaba nos ajudando para todo o resto, né? Você comentou, às vezes, de ingenuidade, mas pelo jeito que você está conversando comigo, você criou uma percepção diferente das pessoas. Você consegue bater o olho nas pessoas e fazer um diagnóstico prévio disso? É uma pessoa que pode ser, que pode me interpretar mal ou não? Eu vou usar a palavra interpretar mal para ser gentil nas palavras. Mas você tem essa sensibilidade nas pessoas? Não, tanto que a maioria das pessoas que me conhecem levam uma impressão ruim de mim. Mas não, de você... não, o papel é inverso, a pergunta é o contrário. Você sabe quem... Eu vou falar assim, tentar ser mais direto. Tá. Quem é uma pessoa boa, uma pessoa ruim? Eu consigo... Dificilmente eu erro. Eu consigo. Porque é engraçado quando você fala assim, eu tenho uma ingenuidade, mas Mas não... não, hoje não. Hoje não, Hoje né? não. Hoje não. Isso dá Isso para eu perceber trabalhei. no seu olhar, né? Sim. Hoje não. Não, hoje mais não. Difícil te enganar. É porque já é muita coisa.
Já aconteceu. Porque as pessoas acham que o autista ele é em paralelo, mas não é uma questão de estar em paralelo. É viver enxergar um mundo diferente. Você fala, mas você desenvolveu... Mas eu enxergo as coisas diferente. Eu enxergo diferente que todo mundo. Eu vejo coisas que as pessoas não enxergam. Porque a gente enxerga muito no detalhe. Eu não sei aquilo como... que você falou, você tem a capacidade de percepção visual Exato, a diferente. percepção é diferente. Então, eu vejo coisas que pessoas não reparam, inclusive não só do físico. Né? E eu acho que isso faz... a ingenuidade, ela está em... Para mim é muito difícil acreditar que as pessoas façam o mal, né? Para mim, que um profissional entrega um diagnóstico vazio, sabe? É um mal. E eu acredito, a minha ingenuidade está em acreditar... Que ela não fez por mal. Sabe? Mas fez. Mas acabou fazendo, porque você tem que arcar... Inconscientemente fez. É como eu digo, eu tenho umas dificuldades... Ela é responsável. Ela é é responsável. responsável. Então, você vai lá, estuda um pouco Ela é mais e responsável. entende que o que você está passando para o teu paciente não vai ajudar ele. Responsável. Eu sou nisso muito exigente. Muito. Mas tem que ser. Muito exigente. Porque o nível porque assim, é aquilo que a gente fala, a sua estrada é muito estreita, né? Qualquer coisa, qualquer desvio que você faz, você sai da estrada. Exato. Essa é a diferença. Essa definição foi bem legal. Para terminar, dá uma dica para pais. É uma dica. O que você aprendeu nessa... E acreditar no potencial. Jornada? Acreditar no potencial. Acreditar. Acredita no seu filho. Sim. Eu sei e que parece... não rotula, né, Rosana? E não rotula, né? E assim, fala, é autista? Ok, é autista. Vai lá e grita para todo mundo que é autista. Porque senão, a gente acaba achando que é algo ruim. Na minha casa, ontem mesmo, hoje eu acho que foi? Não, ontem mesmo, minha filha de 11 anos. Mas também... Se a gente for autista, né? Tá tudo bem, porque a casa delas... Na minha casa, é uma casa típica. E é normal para nós. Não é sabe, uma coisa ruim. E se eu não posso falar do autismo, então quer dizer que não é algo bom, né? Então, assim, eu sei que parece frase feita, mas todo mundo tem seu potencial. E se você tem que falar para o teu filho, sim, você é diferente... Sim, você tem características diferentes, mas isso não vai te impedir a ser o que você quiser, né? Falar que sim é diferente. Eu falo isso para minhas filhas, uma delas chora, porque ela não quer, ela quer ser igual ao resto. Por que eu não posso ser como os outros? Porque não, sei lá, porque você nasceu assim, porque você é assim, mas isso você vai ser, às vezes, até mais. Não é uma coisa que vai... A criança vai se frustrar, vai chorar, o pai vai se frustrar. Eu aprendi a frustração muito nova. Não tem coisa melhor na vida que aprender o que é a frustração. Mais importante que amor, que respeito. A frustração é algo que todo mundo deveria aprender desde bem cedinho. Que ela existe. E você vai ter que continuar em frente. Exato. E aí você se faz mais forte. Isso. E vai. Isso. E passa por cima do que precisar. É assim que eu sou hoje e às vezes passo por cima até das pessoas. É assim mas que todos nós deveríamos ser, eu acho. Para chegar lá, né? Então, eu acho que, assim, potencial, acreditar e falar. É diferente? Ok, é diferente. Não tem problema. Zana, Obrigada a você. Não. Me dá um feedback, isso vai estar gravado, me dá um feedback, eu quero saber de você. O que foi isso aqui? Olha, o que você acha que foi tudo isso? Eu acho que é o início de uma fase que a gente está se preparando lá no escritório faz bastante tempo. E a gente está concretizando esse início. Então, é a primeira vez que eu falo em público. Achei que ia ficar muito nervosa, que não ia conseguir falar, mas, assim, me sinto muito feliz, porque eu não percebo o quanto é importante a gente passar adiante essa informação. Né? E falar coisas que, às vezes, tem gente que sente e estão escondidas ali. Exatamente. Porque tem vergonha, ou porque acha que... Né? E expor a verdade, né? E a gente precisa disso. Então, me fortalece estar aqui hoje.
Acho que é muito bom. Essa oportunidade que você dá para as pessoas virem aqui fazer o que eu estou fazendo, eu não tinha percebido o quão importante é. Então, eu estou imensamente agradecida. Imagina. Por, A gente está muito mais feliz, você pode ter certeza. Porque, assim, eu entendo essa barreira que você tem e eu tenho que te interromper para terminar, porque se eu deixar, aquilo que antes era uma barreira para você, você pegou uma estrada, engatou uma quinta e foi indo, e foi. E como você muito sabe, a gente teria fácil mais horas Mas, ó, eu vou de deixar uma coisa conversa. bem clara. Amanhã eu vou ter uma crise sensorial. Eu já sei disso. Então, amanhã eu reservei a minha manhã para poder me recompor. Para ficar no seu canto. Essa é uma pela dica. Quantidade de estímulo que você teve aqui. Essa é uma dica que a minha psico deu e a minha neuropsicóloga também. Eu não posso ter o dia a dia cotidiano como todo mundo. Eu tenho que estar sempre fazendo pausas, dependendo dos dias e as situações, porque senão depois, fisicamente, eu adoeço. Minhas defesas vão cair, eu vou pegar uma gripe, eu vou ter uma labirintite. Então, assim, essa é outra dica. A gente pode o que a gente quiser, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que se autorregular. Então, hoje eu vou ficar bem, mas amanhã eu vou acordar. E se eu tiver que sair cedo para fazer qualquer outra aí eu vou arrastar e daqui a 2, 3 dias eu vou estar numa situação que eu não vou poder controlar. E essa é a autorregulação. Entendi. Né? De você não deixar chegar. Já tive crise de pânico, já fui parar em hospital. Então, eu sei que é físico. Rosana, isso é muito mais comum do que você imagina. Sim, mas as pessoas escondem, porque acham que vão achar que é louco ou que tem doença mental. Muito mais comum. Né? E não é uma doença mental. Não. São características. Não, né? Bem longe de ser uma doença mental. Zana, o que eu vou falar? Muito obrigado de coração. A vocês. E acho que parabéns é pouco assim para você, né? Eu acho que esse não é esse termo não cabe assim, né? Eu acho que parabéns pelo seu marido, né? Por você ter conquistado uma família. Porque aquilo que você falou, ter dificuldade de representar o que é o amor. Não é fácil, ter ele sabe muito bem. do que é um abraço. E você tem 3 filhas. Então, é aquilo que você falou, sim, é possível. É possível. Sim, é possível. Não é fácil. Não. Mas é possível. Sim, mas é possível. Então, assim, muitos vão chegar lá. A gente entende que existem níveis diferentes, mas sim, é possível. É possível. Então, muito obrigado. Parabéns pela sua família. Obrigada. Né? E isso que você falou, acho que lutar pelos nossos filhos para eles serem independentes, eu acho que essa acaba sendo nossa a meta, nossa função. Para todos, né? Para todos, né? Obrigado de coração. Obrigada. Não sei nem o que te falar. Obrigado. Só isso que eu tenho para dizer. Em nome de todos nós. Tá bom? Tá bom. Então, queria agradecer novamente o podcast Cristal, o Ser Médico Podcast. Eu não posso falar muito porque isso acaba me emocionando, porque muito que ela falou parece que foi servindo a carapuça, acho que serve em cada um de nós. Então, acho que a gente tem muito mais de características atípicas do que a gente pode imaginar. E acho que essa identificação com essas características vão deixar a gente poder criar ferramentas para poder mexer e trabalhar no nosso dia a dia e se aceitar como a gente realmente é. Então esse é mais um episódio de Medicina na Vida Real. Obrigado, até o próximo.